Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença do defensor público Cássio Bittar, ok? Pronunciei correto, tudo certo. Eu tenho mania de pronunciar o nome das pessoas errado aqui, então para não passar vergonha. Ele estará tratando da temática autismo. E ele já tem um projeto, já tem um trabalho aprofundado e ele vai compartilhar conosco o teu conhecimento sobre esse assunto. Ô Cássio, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e teu conhecimento conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço ao convite. É sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, a informação que nós acumulamos aí durante esse tempo e a atuação em uma área tão sensível, né? Não só do direito do consumidor, mas também do direito do cidadão. Nós temos assim... Obrigado. Eu esqueci de mencionar aqui novamente, é porque ele já faz parte do quadro, né, do podcast, o doutor Cláudio Afonso, que também nos acompanha aqui nesse momento. Obrigado, Paulo. É assim, nós sabemos que o Brasil ele é um país de uma multiplicidade de realidades, né, incrível, e a gente sabe também que as pessoas portadoras do transtorno do espectro autista durante muito tempo foram relegadas a um segundo plano e eu vou dizer mais recentemente realmente nós tivemos a edição de algumas leis que vieram realmente amparar esse cidadão brasileiro, né? E assim, quais são, na verdade, doutor Cássio, qual é a importância, na sua visão, dessas leis? Perfeito. Essas leis elas vieram não só a estabelecer direitos, né, obrigações, mas boa parte delas, elas criaram, implementaram no Brasil uma política pública. Porque, só um parêntese, porque no Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência, os portadores do autismo eles não foram efetivamente albergados, né, protegidos. Sim, na verdade, a Lei Brasileira da Inclusão é realmente uma mudança paradigmática nessa questão da defesa da pessoa com deficiência, e ela remonta, essa construção legislativa, ela vem de um outro momento, né, que é uma convenção internacional, qual o Brasil é signatário, que é a Convenção de Nova York. Ela altera os paradigmas da pessoa com deficiência, o acompanhamento, os direitos da pessoa com deficiência, trabalhando não apenas o aspecto conceitual, estático, mas sim o aspecto dinâmico, né? Sobre o ponto de vista da acessibilidade, da superação de barreiras. Então, eu não tenho dúvida que esse diploma legal, né, essa lei federal, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela de fato ela vai transformar, pelo menos do ponto de vista normativo, a questão da inclusão para instituir no Brasil uma verdadeira política pública de defesa da pessoa com deficiência. Mas ainda especificamente ao ponto que tu tocaste. Não, ela não menciona especificamente, mas ela menciona lá, quando ela conceitua a pessoa com deficiência, ela trabalha quanto à questão de limitações, né, de forma permanente, aí ela coloca lá físicas, sensoriais, e aí você vai chegar e vai acabar enquadrando. A legislação federal que trabalha a questão da pessoa com deficiência específica para o autismo, ela sim reconhece, né, e estabelece que a pessoa que é portadora do transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência para fins de proteção legal. Então, ela equipara, né, a pessoa portadora do transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para que ela tenha todo esse arcabouço normativo de proteção. A ideia foi justamente essa. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, assim como a legislação federal, que trata especificamente do transtorno do espectro autista, sob os mais diversos aspectos, desde garantir a saúde, a educação, ela vai justamente nesse sentido, no sentido de instalar no Brasil uma política pública de proteção, defesa e viabilização de direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Então,
é muito importante. Eu acho que foi um passo vanguardista, né? Vanguardista. E uma coisa que é interessante falar, o Estado do Pará hoje também possui, né, uma política estadual de defesa da pessoa com autismo, é uma lei estadual que trabalha justamente, que estabelece alguns pontos peculiares relacionados à própria região amazônica, né, e isso é algo que precisa ser mencionado. Então, não temos apenas uma política nacional, temos também uma política estadual, né, e essas leis, elas são bem importantes. Eu gosto de falar que a lei, muitas vezes, ela precisa estar lá, mas também ela precisa chegar ao conhecimento do cidadão, para que ela possa ser aplicada. Cássio, só uma dúvida aqui. Eu sou leigo, completamente leigo sobre o assunto, então é até bom que já leva as perguntas de acordo com a população também. Existe graus de questão do autismo e isso modifica o direito ou não? Sim, a identificação, os manuais, né, que trabalham questão médica e também aí neste aspecto, sobre o aspecto da medicina, também não é a minha área de formação, mas eles são, as pessoas com autismo, eles costumam ser classificados em grau, né, 1, 2 e 3, conforme o tipo de comprometimento que a pessoa tem. Então, existe isso. Agora, a legislação, ela não faz essa distinção para a finalidade de assegurar direito. Então, a pessoa pode ser autista leve, ela vai ter a garantia do direito ali identificada, da mesma forma que um autista severo vai ter também. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa compreensão. Volta e meia, uma pessoa procura e diz assim, Cássio, a escola do meu filho está recusando o acompanhante especializado, uma pessoa para auxiliar meu filho nas atividades pedagógicas, porque eles dizem que meu filho é autista leve. Né? Eu tenho um laudo dizendo que é autista leve, então não teria direito. Veja, quem define a necessidade ou não é o médico assistente. Ou seja, é o médico que assiste aquele estudante que vai identificar se ele precisa desse auxílio. Então, independente se ele é autista classificado, né, como severo, leve, né, ou outra classificação, o médico assistente é que vai definir se ele precisa desse auxílio, se ele precisa desse acompanhamento para que ele possa desenvolver suas habilidades dentro do sistema Cássio, de ensino. E conseguir um diagnóstico é difícil? Tem complexidade assim? Ou a pessoa hoje ou tem a facilidade de conseguir um laudo, um diagnóstico? Isso é interessante, essa pergunta é boa, porque se você observar aí o sistema, a rede de atenção à pessoa com autismo, você vai ver que nós tivemos aí nos últimos 5 anos constantes e notórias evoluções e investimentos nessa área. Isso permitiu com que hoje você tenha uma análise e uma atenção maior para esses casos. Então, hoje você consegue isso, pelo menos a indicação de que há sinais do transtorno do espectro autista, com a análise do pediatra que você leva o seu filho. Eu gosto de mencionar, nós fizemos em 2017 um procedimento em face de uma operadora de saúde, juntamente em parceria com o Ministério Público, com outras entidades civis também, no qual nós conseguimos fazer um ajustamento de conduta com essa operadora de saúde para que ela desse formação para os seus pediatras, para que esse pediatra conseguisse identificar, pelo menos os sinais de que aquela criança não estava alcançando os marcos que ela deveria alcançar conforme a idade. Então, por exemplo, existem marcos de desenvolvimento que cada criança tem que alcançar. Certo. A fala, a interação, acompanhar com o olhar. Então, todos esses marcos precisam ser identificados. Mas muitos dos pediatras credenciados dessa operadora de saúde, ou eles não tinham essa informação, ou eles não davam a devida atenção. Então, o que foi, a partir desse ajustamento de conduta, foi uma grande conquista. Nós fizemos foi feito um curso no qual eles puderam estar atentos e foi criado um manual, a partir do qual, quando eles identificam os sinais, eles já recomendam para o pai e para a mãe, olha, recomendo que você leve o seu filho no neuropediatra para fazer algum tipo de análise, ou então, desde já, que ele comece a receber
o atendimento multidisciplinar. Isso é importante. Eu já vi vários relatos de mães e pais que disseram que foram lá, mãe que achava que o filho, não, meu filho, ele realmente tem alguma coisa errada, e o pediatra dizia, seu filho não tem nada de errado, coloque ele para correr na grama, é saudável, coloque ele, isso é perigoso, isso não é bom. Por quê? É importante ter essa preocupação. Porque os médicos que atuam, isso, a nossa convivência, a nossa interação com esses médicos e com esses profissionais, revela de que as crianças, né, todo ser humano, indivíduo, ele tem o que chama de plasticidade cerebral. E essa plasticidade, a janela para absorver alguns estímulos, ele acontece em determinado momento. Então, se você perde esse momento dessa janela e vai deixar para fazer a intervenção lá na frente, você pode comprometer, muitas vezes, a independência de uma pessoa com autismo ou o desenvolvimento de alguma habilidade de uma pessoa com autismo. Então, é muito importante que se tenha o diagnóstico logo nos primeiros momentos, né, logo nessa primeira intervenção, nessa análise do pediatra, para que se inicie a intervenção de forma precoce e, a partir dali, ele possa desenvolver. Em síntese, quanto antes ele receber a intervenção correta, a partir de métodos e mecanismos cientificamente comprovados, mais cedo e melhores condições ele vai ter de vida no futuro, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ter sua autonomia, né, e alcançar uma vida com felicidade plena. Tu falaste a questão do atendimento escolar e tal, né? E é muito comum, assim, a gente ouvir comentários de pessoas de que, às vezes, nem são os protagonistas. Às vezes ouviram um amigo ou uma amiga, né, na escola tendo problema, porque a escola ela estava tendo dificuldade de fazer o atendimento daquele aluno, porque o aluno ele precisava de um atendimento especial e tal, né? E não tinha, por exemplo, a criança portadora do autismo. Vai se matricular e a escola diz, olha, não tenho como receber o seu filho porque nós não temos, né, um atendimento para um acompanhamento, um profissional, tal. Aí a pergunta é assim, houve alguma providência, alguma medida no sentido das escolas se adaptarem a isso? Até porque, como você falou antes aqui nos bastidores, né, o cidadão ele tem direito ao acesso à educação, é um direito, inclusive, que está consagrado na nossa Constituição Federal, né, dever do Estado promover a educação, não é isso? E aí, de repente, você cria um obstáculo, né? A criança que tem o autismo está tendo dificuldade de ter acesso à educação porque o educandário ele não tem uma pessoa que possa fazer o acompanhamento dessa criança. E aí, Cássio? Teve, não teve? Como é que está? Sim, a questão relacionada ao acesso à educação, eu sempre gosto de enfatizar isso, trabalhando sob a perspectiva da nossa atuação, que é a atuação no núcleo especializado, núcleo de defesa do consumidor, e aí eu falo aqui educação privada, sim. Especificamente, as demandas começaram inicialmente relacionadas à negativa de vaga. E a negativa, muitas vezes, é a negativa expressa ou é a negativa velada ou tácita, né? A negativa expressa é basicamente quando o pai procura a escola, ele pergunta, vocês têm vaga? Temos sim, pai, pode trazer, traga tal dia. Quando ele chega lá e apresenta o laudo informando que é uma criança, não apenas com transtorno do espectro autista, mas qualquer criança que seja enquadrada dentro de pessoas com deficiência, que vai demandar uma atenção especial, aí eles informam, olha, infelizmente eu me enganei, não existia vaga, tudo mais. Então aí a gente está falando da negativa de vaga. E o outro caso, que é bem comum, é que os pais, eles muitas vezes são como é que eu posso falar? Eles recebem são desmotivados a matricular a criança naquela escola sob a alegação do próprio gestor da escola de que aquela escola não tem estrutura. Olha, eu tenho a vaga, se você quiser você pode matricular, mas olha, eu te digo aqui, teu filho não vai desenvolver, porque a gente tem essa estrutura, teu filho precisava disso, precisava daquilo. Então essa foi a demanda inicial, né? E aí desde 2017 eu tenho trabalhado com essas demandas e aí a atenção é muito clara, né? Primeiro, a questão da responsabilidade civil, que é a parte que nos cabe dentro da instituição. Nós vamos instruir, coletar as provas, reunir, buscar primeiro a
a obrigação de fazer, quando é o caso, se bem que eu fico me questionando, né? Uma escola que recusou teu filho, eu vou ingressar com uma ação de obrigação de fazer para matricular lá, eu acho que não seria o caso, mas em alguns casos foi feito, né? Se exigiu a matrícula, era porque o próprio pai, a escola ficava próximo de casa, ele entendia que era direito dele, mas em outros casos a ação é basicamente discutir danos, né, sofridos em relação àquela denúncia. E, além disso, nós encaminhamos, em alguns casos, esse procedimento ao Ministério Público e à Polícia Civil para apurar a responsabilidade criminal. Uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão ela é clara ao estabelecer que negar vaga, restringir, procrastinar, né, ou desestimular a matrícula numa unidade de ensino caracteriza, é tipificado, né, com a conduta ilícita, e tem aí a responsabilidade criminal. Então, esse foi o início. Posteriormente, nós recebemos, as demandas foram se sofisticando, né, e as demandas hoje elas não estão mais relacionadas à vaga em si, mas sim à qualidade de ensino. Então, a primeira é relacionada a esse profissional, esse acompanhante, esse profissional de apoio a esse estudante, que vai ajudar com que ele trabalhe suas habilidades dentro da escola, vai ajudar com que ele, dentro de uma sala de ensino regular, possa tentar, da forma como lhe é possível... Só um instante, só para o pessoal entender. O que seria esse acompanhante? Esse acompanhante é uma pessoa preparada para fazer esse acompanhamento ou não? É uma pessoa sem qualificação? As instituições são obrigadas a ter essas pessoas? Qual o número que deve ter dessas pessoas? Sim. Entendeu? Até para ficar mais claro. Perfeito. Pessoal, por favor. Na verdade, nós temos três classificações. Você tem o profissional que é simplesmente o acompanhante em si, né, que vai trabalhar com a higiene, né, com a acessibilidade, com algumas questões mais superficiais. Evitar um acidente. Evitar um acidente, e aí sempre, seja em qualquer dos casos, tudo é o médico assistente que vai delimitar, e nós vamos ter também um outro profissional, que é o profissional do apoio escolar, que este sim, precisa, o ideal é que seja pedagogo ou psicopedagogo, que tenha uma formação específica na educação especial e que ele possa auxiliar o professor da sala regular com aquele aluno. Então você vai ter aí, são profissionais distintos, né? A necessidade de um ou de outro depende da análise do médico, do corpo de profissionais que atende esses estudantes. Então, a segunda demanda foi relacionada a esses profissionais. Então, eu tive aqui reclamação contra várias entidades privadas aí, informando que não teria esses profissionais. Nesse ponto, vale um registro. O que pese nós sabemos as deficiências históricas da rede pública de ensino, nesse ponto, eles estão muito melhor estruturados do que a iniciativa privada. Inclusive, eu estive no final do ano passado conversando com o Sindicato das Escolas Particulares, no procedimento que é instaurado lá, a terceira Defensoria do Consumidor, e eu questionei justamente isso, né? Você não tem hoje nas escolas privadas um procedimento, um manual, um protocolo para o acolhimento desses estudantes e para as intervenções que vão ser feitas dentro da unidade de ensino. O Conselho Estadual de Educação ele tem aí alguns atos normativos nesse sentido, mas não se uniformizou, enquanto que na rede estadual você tem uma coordenação de educação especial. Fica aqui, funciona na SEDUC, salvo engano, e eles lá fazem esse alinhamento da educação especial no estado do Pará. Então, nesse ponto, eles estão na frente das escolas privadas. Tanto que eu conheço muitos pais que hoje estão matriculando seus filhos em escolas públicas que têm uma estrutura melhor nesse ponto, para esse tipo de estudante. Tá certo? Legal, né? Do que a escola privada. Então, a segunda demanda, só fechando esse parênteses, está relacionada a esse acompanhante. E a terceira demanda está relacionada ao que a gente chama de atendimento educacional especializado, ou AEE. Então, quem trabalha, o público aí que está nos assistindo, que hoje atua nessa área, seja os advogados que atuam nessa área, ou ainda pais e mães, ou próprios estudantes com autismo, sabem que hoje um dos maiores desafios na rede privada é ter esse atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é uma série de políticas internas dentro da instituição que vão permitir com que esse estudante possa desenvolver com independência suas atividades dentro da escola. Para que você tenha um AE, aí sim, você precisa ter um professor do AE,
Quem é esse professor? É o cidadão que pensa a inclusão dentro da escola. Ele não é o acompanhante do aluno A, B ou C. Não é. E nem o psicopedagogo. Não é. Mas ele deve ter formação nesse sentido. Deve ter pelo menos uma pós-graduação em educação, na área da educação especial, da educação inclusiva, tá certo? E ele vai pensar a inclusão dentro da escola. Seja a análise e a utilização de recursos humanos, dar formação para os professores, dar formação desde para o porteiro até para a merendeira, seja para a organização dos recursos materiais, como a organização da sala de recursos multifuncionais. Toda escola, a princípio, tem que ter. Aí a terceira demanda, então, ó, veja, primeira, recusa de vagas. Segunda, profissional de apoio. Terceira, aplicação do AE. A quarta, sala de recursos multifuncionais. Toda escola deve ter, você pode ir lá na escola do filho de vocês, onde é que é a sala de recursos multifuncionais aqui? E é uma sala justamente destinada para que os estudantes possam ali, o estudante com transtorno de espectro autista ou outra espécie de deficiência, possa ali e trabalhar algumas atividades. Veja, não é para tirá-lo da sala de ensino regular. Isso, inclusive, não sei se vocês acompanharam agora, que um dos atos do atual presidente foi justamente revogar um decreto que também não fazia sentido, porque esse decreto já estava com eficácia suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas simbolicamente teve algo bem interessante, porque sinaliza que o atual governo pretende caminhar no sentido de trabalhar a educação inclusiva, e quando a gente fala em educação inclusiva, é trabalhar a criança que tem um transtorno do espectro autista ou qualquer tipo de transtorno e trabalhar dentro da sala de ensino regular. Isso é importante. Porque nós somos o nosso espelho, né? Evita até a segregação. A segregação. Então, quando a gente fala em sala de recursos multifuncionais, a gente tem que trabalhar, não é uma sala para se trabalhar esses estudantes, mas é uma sala que eles vão poder, esporadicamente, em alguns casos até no contraturno, ou seja, se ele estuda de manhã, no turno da tarde, tá certo? Mas que ele possa ali estar trabalhando as suas especialidades. É como se fosse um espaço de convivência. Assim, falando numa linguagem mais coloquial, né? É onde ele vai poder desenvolver outras habilidades além da que ele desenvolve em sala regular, vamos dizer assim. Sim, quando a gente fala em recursos multifuncionais, a gente está falando lá, você vai ter material adaptado, material que vai ser utilizado para ele, você vai ter uma abordagem adaptada. Veja, olha só como é interessante. Eu não tirei ele do ensino regular. Sim. Ele permanece dentro da instituição, ele brinca, ele lancha, ele faz todas as atividades junto com as outras crianças. Mas ao mesmo tempo que ele faz essas atividades com outras crianças, ele tem aquele momento dele, que é o momento que ele precisa. Sim. Para ele estar trabalhando ali o conhecimento, as atividades pedagógicas, para ele estar sendo aplicado o plano educacional especializado que ele tem direito e está assegurado na legislação. Então, só para contextualizar, os desafios relacionados à educação começaram, pelo menos sob a ótica de um órgão de defesa, que eu tenho a oportunidade hoje de estar designado lá para estar atuando, eles começaram nesse aspecto. Começaram com negativa de vaga, muito comum. Depois, esse acompanhante, né, o direito ao acompanhante, várias demandas nesse sentido e tudo mais. Inclusive, a gente estava mencionando aqui antes da gente começar, essa questão foi levantada, foi levada até o Supremo Tribunal Federal, que numa ação de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a constitucionalidade da exigência. Então, se pacificou isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, posteriormente, fomos para a questão do atendimento educacional especializado e da sala de recursos funcionais. Então, hoje, as demandas relacionadas à educação específica, elas podem, pelo menos dentro de um núcleo de defesa do consumidor como o nosso, elas podem ser sintetizadas nesse aspecto. O bacana é que a gente percebe assim, que hoje, por exemplo, já não há mais o problema de recusa de vaga. Mas aí ainda existe. Ainda existe. Infelizmente ainda existe. Infelizmente ainda existe. Eu pensei que já tivesse sido assim um fato superado. Hoje eu não falo mais de recusa de vaga. Hoje eu já estou falando... eu não poderia dizer isso, que por mais que nós não recebamos demandas nesse sentido, né? E como nós somos 6 colegas atuando nesse núcleo especializado, e as demandas são divididas por distribuição. Né? Mas assim, eu converso bastante, como as pessoas sabem que eu tenho engajamento nessa área, procurei me especializar um pouco nessa área, eu não posso dizer que diminuíram,
As demandas continuam nesse sentido de recusa de vaga. Principalmente a recusa velada, aquela que eu falei. Ele não nega a vaga, mas ele te desestimula a matricular. Sim. Diz assim, olha, eu posso matricular, se eu quiser, tá aí, mas eu te digo que aqui ele não vai desenvolver, teu filho precisava disso, precisava daquilo. Então, basicamente ele está dizendo para o pai não matricule, né? Então não posso dizer que isso deixou de ser demandado. Doutor Cássio, e tu tem deparado com questão de cobrança, tentativa de cobrança diferenciada da criança com autismo e criança sem autismo? Uns valores diferentes? Nós tivemos alguns casos já pontuais no qual se cobrava o custeio desse profissional. Né? Se cobrava o custeio desse profissional. Repassava para o consumidor. Repassava para o consumidor esse custo, né, com o pagamento desse profissional. Muitas vezes é um estagiário que é colocado à disposição da pessoa com deficiência, do estudante, sobretudo na educação infantil, né? Eles colocam lá um estagiário para trabalhar e eles repassam esse custo para os pais. Quando não repassam, expressamente, existem vários pais, eu conheço vários pais que pagam efetivamente. Ele quer melhor para o seu filho, ele mesmo contrata um profissional. Pagam por mera liberalidade. Por mera liberalidade e pagam. Mas nós já tivemos sim casos de principalmente custeio desse profissional. Mas as instituições particulares podem criar algum projeto onde possa cobrar algum valor extra? Não digo do serviço básico, mas o valor, alguma coisa extra. Simular alguma coisa que está sendo extra para cobrar um valor a mais. Não pode. As instituições de ensino devem implementar o AE, ou seja, toda essa estratégia de inclusão dentro da unidade de ensino. Devem adaptar o material pedagógico, ou seja, o livro, caderno, a caneta de uma criança neurotípica, muitas vezes não é a mesma, não vai ter a mesma serventia para uma criança atípica, com desenvolvimento atípico. Então, a adaptação desse material é responsabilidade da escola. E não deve ser feito pelo coordenador pedagógico, e sim por esse profissional do AE. Mas o preço? O preço vai ser diferenciado? Pode diferenciar não o preço? Não pode diferenciar esse custo todo da escola. Custo todo diferente da escola. E aí eu acho que é um ponto, já que a gente está aqui no bate-papo, é importante, eu sempre trabalho as questões relacionadas, a gente atua especificamente na defesa do consumidor, mas a gente também tem que pensar, é importante trabalhar o equilíbrio, né, os equilíbrios dos contratos. Então, sim. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do sindicato, eles falaram isso. Doutor Cássio, sabe o que me preocupa? É que quando as escolas pequenas, como a escola pequena vai arcar com esse custo e tudo mais? Eu acho que o mais importante é fazer aquilo que a gente estava falando no momento anterior, que eles tenham informação para trabalhar esse compliance, no sentido de ter a informação e evitar problemas, seja de ordem civil, como de ordem criminal. Uma delas, por exemplo, esse profissional que estabelece o AE, ele não precisa necessariamente ser do quadro. Uma escola pode ter um consultor que pense o AE não ser do quadro. E eu conheço aí vários professores, inclusive da rede pública, né, que tem essa disponibilidade, não tem exclusividade, e eles são consultores de escolas particulares. Eles chegam na tua escolinha aqui no Bengui e dizem, olha, eu vou bolar aqui, eu vou desenhar o AE, né, e vou estar dando formação continuada para os teus profissionais, e eu vou estar adaptando o material. Quantos estudantes você tem aqui que precisam da adaptação de material ou de um plano pedagógico adaptado? Eu tenho 5. Esse profissional vai fazer o material, vai organizar. Então é possível fazer. Está na legislação, não há para onde a gente trabalhar. Então as escolas, de fato, esse ônus é deles, não podem recusar, não podem cobrar de forma diferenciada. Esse custo a mais, nesse sentido tem responsabilidade criminal. Esse custo, pelo que eu percebo, então, ele é absolvido e redistribuído no conjunto total do custo de uma escola particular. Perfeito. Seria mais ou menos isso, né? Perfeito. Quando nós tivemos durante muitos anos, nós trabalhávamos junto à Secretaria de Justiça, ao PROCON, a questão do reajuste da mensalidade. Não sei se vocês lembram. Se reunia no final do ano, aí vai bater o martelo. Aí quando abre a porta sai o reajuste, né, das mensalidades. Seja de faculdades, escolas e tudo mais. Isso deixou de acontecer, até porque a maioria dos grupos aqui do estado foram adquiridos por grupos de fora, nacionais, onde eles começaram a dizer, eu não vou mais submeter, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele autoriza, né, que o representante de estudantes ou consumidores e representante de fornecedores celebre uma espécie de ajustamento
Está expresso no Código de Defesa do Consumidor para alinhar reajuste. Então se fazia o reajuste. E hoje deixou de acontecer. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque um dos critérios que nós utilizávamos para definir o reajuste, e está na legislação federal sobre o tema, é justamente os gastos. Então, os gastos que uma escola comprovadamente fizer, né, seja no investimento na adaptação de espaços, seja no investimento em inclusão, ela pode se incluir no reajuste das mensalidades e aí ser redistribuído a todo o coletivo de consumidores. Interessante, né? Nós estamos naquela época, né, de rematrícula, compra de material, de uniforme, né? Aí a pergunta que me surgiu agora quando o Paulo falou sobre essa questão de cobrar diferente e tal, né? Na hora que a pessoa matricula a criança, aí ela diz, olha, o meu filho tem tal situação. Aí a escola, de repente, eu sei que... Ela pode mencionar que tem cotas? Eu vou fazer... Vamos supor, na sala dela já está com a cota atingida. atingida. Eu não estou falando nem de cota, eu estou falando assim, a escola pode fazer uma relação de material diferenciado para esse aluno? Não. Entendeu agora? A adaptação do material é responsabilidade da escola. Da escola. Não a pode... escola tem que pensar e adaptar material. Quando eu falo pensar, não é pensar por qualquer pedagogo. É pensar pelo responsável da institucionalização na rede de ensino, do AE. E eles não podem cobrar. O que a demanda que eu já recebi, mas foi pontual, era relacionada a uma criança que não usava os livros, mas que na hora da matrícula os mesmos livros foram cobrados. Aí quem tem filho aí sabe, chegando no início do ano, é R$2.000 de livros, tudo mais. Ele diz, olha, mas ele não usa o livro. E aí, nesse ponto, é possível dialogar com a escola. Sempre recomendo diálogo. Sim. Diálogo com a escola, vai conversar com a escola, vai identificar, olha, esse livro ele não tem como usar, ele precisa adaptar. Então, a responsabilidade nesse ponto é da instituição de ensino da adaptação. Agora, veja, eu tenho um filho regulado e esse meu filho vai adquirir os livros. A aquisição do livro é sua. A adaptação do material, sim, é pela escola. Mas a aquisição do livro é sua na rede privada. Mas eu vou comprar o mesmo livro... Eu vou comprar o mesmo livro da educação que ele... Por exemplo, se ele está no 4º ano, eu vou comprar aí a escola é que vai adaptar. Pegar o livro que eu comprei para o meu filho e vai adaptar. Porque assim, o consumidor ele não é obrigado a pensar. Não é a minha área de formação. Sim. A educação... E mesmo educação especial, educação inclusiva. Então, o que eu espero da escola? Eu vou adquirir o material, assim como outro pai vai adquirir o material. Na verdade, ele vai pagar o valor e eles entregam o material já adaptado para a criança usar. É bem simbólico, né? Vai falar que vai comprar o material, não efetivamente ele vai pegar o material. Ele vai pagar o valor do material equivalente ao dos demais e a instituição entrega para o aluno já o material preparado, não é isso? Uma outra coisa também, Cássio... Não, ele não respondeu a segunda parte, o que eu tinha perguntado. Sim, sobre as cotas. Em sala de aula, se existem cotas, não existe cota em sala de aula. As escolas, pensando esse aí, olha só, é usar o sistema a favor do próprio sistema. Pensando aí, muitas escolas estabelecem, olha, se eu tiver mais de 2 alunos dentro de uma sala de aula do ensino regular, eu não vou conseguir implementar o AE. Certo. Por mais que eu tenha um profissional dando o auxílio, o apoio especializado a cada um deles. Então, muitas vezes, por uma orientação interna, eles fazem essa restrição. Mas não existe uma norma específica... Mas não pode ser utilizado para negativa? Para negativa, não. Não pode ser utilizado. Não existe uma norma... A pergunta é se ele poderia utilizar esse mecanismo de cota ou de viabilidade para fazer negativa. Existe um número de... Eu estou falando, Cássio, das crianças portadoras do autismo, porque são crianças que têm realmente uma atenção diferenciada, né? Então, assim, eu fico imaginando assim, a escola, ela pode dizer, não, eu só vou ter um por sala, até porque existem graduações, como você falou, em que precisa de um acompanhamento físico. Aquela pessoa tem que estar ali do lado daquela criança, entendeu como é que é? Dentro da sala de aula. Sim. Ainda que tenha professor, mas tem que estar lá, né? Aí tu vai pensar, se de repente uma sala com 10 crianças seriam
20 pessoas, Sim, seriam 10 pessoas a mais, porque seriam 10 acompanhantes. sim. Dependendo do grau, não é isso? Sim. A escola pode dizer assim, não, eu só vou permitir 2 crianças e ela fazer a distribuição dos alunos? Se ela tiver como base um plano, um projeto de atendimento educacional especializado, né, mostrando que a estruturação comporta, tal, isso eu entendo que é possível sim, A minha pergunta fazer é essa restrição, porque veja, o que não é possível é a recusa de vaga pela deficiência em si. Beleza, entendi. Essa é ilegal pela deficiência em si. Recusa de vagas e tudo mais. Mas se você tiver fundado num atendimento especial num plano, num projeto, numa estratégia de atendimento educacional especializado, fundamentando isso e mostrando uma realidade já aplicada, é perfeitamente possível você dar essa informação para a pessoa. Entendeu? Mas você precisa desse suporte e desse fundamento. Agora que eu entendi porque foi a pergunta do Paulo quando ele falou de cotas. Era se o colégio ele pode, por exemplo, definir a quantidade de vagas para alunos, tá entendendo? Portadores de Porque autismo. poderia ser uma estratégia, né? Não, Deles sim, para ou fazer até a negativa, né? Mas se tiver fundamento, como eu digo, não é possível definir essas vagas, mas o que eles precisam é efetivamente, eles podem justificar Dentro de um projeto. a necessidade de vaga. Mas veja, a demanda geralmente que surge, ela está relacionada àquele cidadão que ele oportuniza uma vaga para um determinado estudante e não oportuniza para outro. É a discriminação. Sim. É essa que geralmente chega conosco Sim. e que vai até a responsabilidade criminal. Quando ela é discriminatória. Tá certo? Mas, em todo caso, as justificativas que eu já vi de recusa de vagas foram no sentido de que eles estavam atendendo projeto de atendimento educacional especializado. E o projeto era desenhado daquela forma, considerando o espaço físico, a quantidade de profissionais e a estruturação. Entendeu? Então, nesse ponto aí, cada caso, eu sempre recomendo, cada caso é um caso. A gente precisa analisar o caso, identificar que situação, para identificar se é possível se trabalhar a responsabilidade civil e criminal. E Cássio, Entendi. no ano passado, nós acompanhamos pela imprensa, tanto a imprensa falada quanto a imprensa escrita, aquela briga que houve com as operadoras de plano de saúde, né? Tanto que houve até houve uma intervenção da Agência Nacional de Saúde, por meio de uma resolução, eu não lembro qual é o número dessa resolução, no sentido daquela questão do atendimento a essas pessoas que são portadoras do autismo. Se eu não me engano, os planos de saúde, ou eles se recusavam a atender, ou eles limitavam o atendimento, né? Aí, hoje você tem uma garantia desse atendimento para essas pessoas? A pessoa ela tem direito, por exemplo, eu quero fazer um plano de saúde para o meu filho, porque o meu filho ele tem autismo. Aí a operadora ela é obrigada a me atender? Ela não pode fazer recusa por essa condição. Por essa condição, tá? Não pode, jamais. Uhum. Entendeu? Agora sim, essa questão, eu estava falando primeiro da questão da resolução, isso é interessante. As demandas relacionadas à saúde são outras que se projetam bem dentro de um órgão de defesa do consumidor como o que existe na Defensoria do Pará. Por quê? Porque se discute muito quanto à qualidade e a intensidade desse atendimento. Então, nós iniciamos, e aí é importante, Cláudio, tu mencionaste um negócio interessante, assim, a gente fala de autismo porque é o autismo que ganha destaque, isso é importante mesmo. Né? A questão, a comunidade hoje que envolve, que trabalha, que pensa os direitos da pessoa autista, ela ganha notoriedade pelo seu número. Sim, sim. Você tem aí uma quantidade enorme de pessoas, né? Hoje, se nós não temos dentro da nossa própria família, nós temos um vizinho, nós temos um amigo, nós temos né, no elevador subindo aqui, eu vi uma criança que estava um jovem do meu lado que era autista. Né? E tinha determinados... E a gente identifica. Então, essa questão, ela fez com que se multiplicassem, né, os casos e, o mais importante, que se organizasse. Então, a comunidade hoje que discute, pensa e propõe
questões relacionadas ao direito do pessoal autista, ela está organizada. E por isso ela conseguiu frutificar vários resultados. Então, Legal, quando a gente fala de autismo, né, inclusive tem outras, participei muito desse debate durante o ano passado, tem outras entidades que trabalham em defesa da pessoa com a deficiência e dizem, olha, não é só autismo, você tem que pensar. Nós desenvolvemos um trabalho dentro da terceira Defensoria Pública do Consumidor, que conta inclusive com o apoio do nosso defensor geral, que é o programa Energia Azul, né, que muita gente questionou, porque eu batizei o nome do projeto, né, porque o azul é a cor que identifica o autismo. Certo. Né? E aí as pessoas falaram assim, Cássio, por que tu colocou energia azul? O projeto não é só para autista, o projeto é para criança com paralisia, o projeto é para criança com Down. Eu falei, não, mas não significa que é só, a gente coloca porque ganha maior notoriedade. Sim, sim. Ele se projeta mais, ele chega mais... Cria uma identidade. mais né? distante. Então eu queria só fazer esse parênteses porque que a gente fala muito sobre a questão do autismo, mas quando a gente pensa, a maioria das políticas públicas relacionadas à inclusão e tudo que foi falado aqui sobre educação, nesse primeiro momento, se aplicam não só à pessoa com autismo, mas também quanto a pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com paralisia. Eles falam de transtorno global, né? Do desenvolvimento, pessoas com TDAH. Então, quando a gente está falando do atendimento à saúde, as demandas inicialmente eram relacionadas a tipos de intervenção. As operadoras de saúde, eles entendiam, especificamente como autismo, que as intervenções terapêuticas deveriam ser aquelas que estavam descritas no rol. Aí a gente vai falar, se discutiu muito sobre isso no ano passado, se discutiu muito a questão do rol. O que é o rol? O rol é uma lista de procedimentos que a INS, na sua função reguladora das entidades privadas de saúde, ela publica e ela estabelece. É como se fosse um cardápio. Mas era taxativa? Não é mais. Não é mais. Era taxativa. Era taxativa, e agora é exemplificativa. Então o que acontecia? Esse rol de procedimentos constava lá, e esse rol de procedimentos dizia o que a operadora é obrigada a nos prestar enquanto consumidores de plano de saúde. Veja, não apenas a pessoa com deficiência, porque ela usa mais. Qualquer um. A gente não sabe o dia de amanhã, né? É verdade. O que nós vamos precisar, o que nossos pais vão precisar. Isso. Eu já atendi dezenas e centenas de pais idosos que eu tive que judicializar questões relacionadas ao rol. Porque a operadora diz que não está no rol, não sou obrigado. Pague ou procure o SUS. Não é comigo. Não farei, não está no rol. O rol é uma espécie de cardápio. Né? Ele é uma espécie de cardápio. Quando você chega em determinado restaurante e o prato está lá desenhado. Se o prato é filé com fritas, você não pode pedir para incluir uma farofa. E é filé com fritas. E olha lá. E acabou. É daquela forma. Mas, naturalmente, a gente não está falando de consumo de um almoço. A gente está falando de direito à saúde, que, como vocês muito bem sabem, recebe uma proteção especial do Estado, cuja atividade, ainda que privada no Brasil, é submetida à atividade regulatória federal. Então, direito à vida, né? Direito à vida. Então, por conta disso, se trabalhou, se judicializou muito a questão do rol. E aí, se judicializava na questão do autismo. Por quê? Muitas das intervenções terapêuticas que eram sugeridas e que estavam aprovadas nos Estados Unidos, que estavam reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Terapeutas Ocupacionais, dentre diversas outras entidades, não estavam previstas no rol. Qual era o problema do rol? O rol demorava a ser atualizado. Então imagine só, imagine só, você, pai de uma criança com autismo, quer que ela se desenvolva, quer que ela tenha, aí o médico diz para você assim, neuropediatra, olha paizinho, teu filho ele tem que fazer uma intervenção de estímulo até os 3 anos, porque é o momento que essa janela está aberta. Aí você chega na operadora, a operadora diz, olha, eu não posso ainda trabalhar isso, porque isso não está no rol. Ah, mas o rol está como proposta no rol. Meu amigo, a ANS levava 2 anos, 3 anos para aprovar. Aí quando aprovava, ainda vinha uma operadora, apresentava um recurso e suspendia. E aí, resultado, tu não podia perder tempo, a operadora não fazia, a ANS não andava, ficava nisso. Resultado? Perdeu a janela. Para não perder a janela, Judicializava. se abarrotaram de processos na justiça. Então, nós judicializamos muito pela negativa de tratamentos relacionados a procedimentos que não estavam no rol. Eu estou falando aqui de procedimentos relativos à pessoa com transtorno do espectro autista. Mas eu também poderia mencionar uma série de outros procedimentos relacionados a medicamentos, relacionados a procedimentos para tratamento de questões oncológicas.
uma cirurgia robótica para câncer de próstata. Entendeu? Vários casos, né, que não estavam no rol. Então isso se judicializou bastante, se questionou bastante, até que o STJ pegou e a partir da divergência entre a terceira e a quarta turma, na terceira, a ministra Nancy Andrighi argumentava que a gente estava diante do direito à saúde, direito com proteção, direito fundamental com proteção especial, e de outra turma, de outra ponta, o ministro Luiz Felipe Salomão, na quarta turma, trabalhava o equilíbrio econômico dos contratos das operadoras de saúde, né? São duas teses, né, que se rivalizavam ali, e a questão subiu até a segunda sessão, né, sob rito dos repetitivos, e ela foi pegar o paradigma, e o paradigma foi julgado. Nesse julgamento, que é o que tu mencionaste, a segunda sessão da STJ entendeu que o rol é taxativo. Então, o que ela estabelece? É aquilo, se não está naquilo, pague. Ela fez algumas exceções lá. Sim. Então, se a operadora não tiver ou não for eficaz aquele tratamento, aí tu pode fazer o que tu queres. Isso causou um prejuízo danado, né? Causou... No tratamento das pessoas, tu sabes, né? o que eu acho? Não, é porque se deixou taxativo. Mas veja... Ou seja, caiu no cardápio. Mas é uma coisa... Caiu no cardápio. Caiu no cardápio, né? Mas aí é uma coisa que é bem interessante, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que o pior da questão da taxatividade não foi a decisão em si, até porque as exceções dela tinham uma abrangência boa. Certo. Tanto que quando, na época, muita gente me provocou para falar nesse assunto, em sala de aula, em veículos aí, e eu falava em si que as exceções elas tinham uma amplitude boa que dava muita margem para judicialização. E nós íamos para cima para judicializar, porque as exceções estavam ali e nós íamos trabalhar. A decisão da STJ permitiu isso. Mas o que foi ruim foi a mensagem que essa expressão deixa, taxatividade. Porque quando a gente trabalha esse tipo de demanda, e vocês sabem muito bem, nós precisamos trabalhar a tutela de urgência. O Brasil hoje, o nosso processo civil, em que pese o grande esforço da comissão de juristas que esteve envolvida na edição do Código de Processo Civil de 2015, né, no sentido de dar celeridade ao processo, de buscar a equação do processo, nós ainda vivemos um processo civil que hoje é o processo civil da tutela de urgência ou da liminar, que não são a mesma coisa, costumo sempre explicar para os alunos, não é a mesma coisa. Mas a gente fala de liminar, né? Não, é da liminar. Né? O assistido muitas vezes chega na defensora e diz assim, doutor, eu preciso de uma liminar. O cara não sabe o que é, mas quer liminar. Por quê? Porque você não tem condições de esperar o julgamento do mérito, ainda que em primeiro grau do processo. Então, a mensagem da taxatividade, ela, quando foi recebida, e digo para vocês aqui, que algumas operadoras de saúde, eu tenho essa informação, porque a gente está ali circulando pelo fórum, pelos bastidores da justiça, algumas operadoras de saúde levaram a decisão para o gabinete do magistrado e para os assessores. Rapidamente, olha, né? Foi decidido, viu? E aí, nós passamos a ter esse obstáculo da tutela de urgência. Então, você imagina, por mais que eu perca uma tutela, se eu perder uma tutela de urgência em primeiro grau, numa ação que visa uma medicação oncológica, né? Ou uma medicação para uma criança que está com uma doença ulcerativa, como um caso concreto que eu tive. Por mais que eu agrave para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a análise desse procedimento já vai levar um tempo e muitas vezes o dano para essa criança é irreversível. Entendeu? Então nós tivemos aí toda essa mensagem, e essa mensagem foi negativa. Posteriormente, e aí a gente vai muito para a questão, vocês sabem que essa questão envolve muito, e aí vai para aquilo que a gente estava falando, né? Os movimentos sociais hoje ligados à defesa da pessoa com autismo, à defesa da pessoa com deficiência, tem engajamento forte, e eles participam, e estão protagonizando o cenário político. Né? Tanto que você, vão ver aí no pleito eleitoral, você verifica que muitas pessoas estão buscando esse debate. Isso é bom, eu sempre torço para que as pessoas que trabalhem, as pessoas que tenham, vivenciam isso, né? As pessoas que tenham essa representatividade, para que eles tenham vivência com a deficiência, porque quem não vive, você pode até ser estudioso do caso, você pode até conhecer, mas você não vai ter a mesma leitura. Então, eu vejo a representatividade. E essa busca de representatividade e a representatividade em si gerou um debate político em torno da questão da pessoa com deficiência, que resultou nessa lei que eu trouxe o número dela aqui, não memorizei de cabeça, que é 14.200
454/2022, que efetivamente reconheceu a exemplificatividade do rol. Então, o que eu costumo dizer é que o rol, ele hoje é exemplificativo, tá certo? É uma referência, como a própria lei diz, é uma referência básica para as operadoras de saúde. Então, está lá. Eu, particularmente, Cláudio e Paulo, eu sou favorável, eu acho que o rol é importante. Você diz, porque o rol é importante, ele tem sua função. Não apenas para a questão... Serve como um farol, né? Como um farol, mas para a segurança do consumidor. Para que os procedimentos eles passem por um crivo. Porque nós sabemos, principalmente que hoje, quem vive com questões relacionadas a distúrbios, a transtornos sensoriais, dessa ordem, você busca de toda forma as soluções. Né? Quem vive, né, a questão do autismo no dia a dia... Você todo tempo está atento para as descobertas do mercado. A câmara hiperbárica, a estimulação sensorial através de ondas eletromagnéticas, medicações A, B e C, você fica buscando alternativa. E o rol, essa análise, esse controle, ele acaba sendo um farol, como o Cláudio bem falou, e uma segurança para esses consumidores. Então, o rol é positivo. Então, hoje em dia, as nossas demandas relacionadas a esta área específica do autismo, elas estão aí bem relacionadas à questão, não mais do rol em si, né, mas sim relacionadas a outros pontos que surgiram, como a quantidade de sessões de terapia, que também são demandas que surgem e se repetem nos órgãos de defesa do consumidor. Meu amigo, se vocês não me interromperem, eu vou falar aqui. Não, mas é porque tá interessante. Não tem problema, mas tem que... Tá interessante, tá bem claro. A gente está aqui para aprender, doutor Cássio, né? Pode não, mas explorar. assim, o que é importante, essa questão que você falou agora aí da quantidade de sessões, é porque os planos antes, eles tinham um número mínimo, quando chegava dizia, olha, a partir de agora tem que pagar. Né? E aí, qual é a novidade que a gente tem aí, Cássio? Pois é, a ANS andou nesse ponto, aquilo que a gente estava falando, a pressão política, a pressão popular e ela forçou resultar essa lei, reconhecendo a exemplificatividade, e tem forçado a ANS, e a ANS tem reunido e tem editado resoluções no sentido de beneficiar, ter uma atenção maior para o consumidor. Então, eles editaram diversas resoluções alterando o rol. A primeira, para acabar com a limitação das sessões de intervenções terapêuticas para pessoas com autismo. E aí foi um ponto interessante. Olha lá. Essas sessões eram limitadas. Então, cotidianamente, as pessoas compareciam lá no órgão como o nosso e diziam, doutor, meu filho precisa aqui de 20 sessões semanais. Eu fui na operadora, a operadora disse que dá só 10. E ela disse que dá porque está escrito na resolução da ANS. Só 10. Só 10. Cara crachá. Né? Então é mesmo que tu precisa de uma medicação, não, eu vou te dar meia pílula. Meia pílula. Para você ter o... Aqui diz que eu só dou meia dose. Tu precisa de uma dose, tu tem que pagar outra dose. Não interessa se vai resolver ou não. Eu vou te dar meio. Né? Sim. Então, a gente fica pensando, inclusive, o papel dessas instituições. E aí, o que aconteceu? Essas operadoras negavam, nós judicializávamos, e foram liminares, as ações foram se multiplicando e tudo mais, até que a ANS pegou e acabou com a limitação. Mas vejam, ela acabou atendendo, e aí vai justo aquilo que a gente estava falando, a organização social, a organização civil e a representatividade dos grupos relacionados à pessoa com autismo. A primeira resolução da ANS acabava com as limitações de sessões apenas para as pessoas que estavam dentro da CID F84. Apenas pessoas que estavam dentro dos transtornos do desenvolvimento, dos transtornos do espectro autista. Os demais continuam. Aí foi interessante, aí quando sai a resolução, a gente pensou, poxa, acabou, diminuiu o problema. Logo depois aparecem outras pessoas com outras situações. Cria um outro problema para o outro, né? E de fato se trabalhava a isonomia, se violou frontalmente a isonomia. Eu considero que foi até uma falha... Eles modularam essa decisão. Foi uma falha... Um tiro no pé. Não só um tiro no pé, mas foi amadorismo. Me permitam falar aqui. Foi amadorismo, né? Como é que eu vou acabar com as sessões, intervenções terapêuticas para o autismo,
Mas e as outras pessoas que precisam de sessões de intervenções terapêuticas? Olha, você vai conseguir uma pílula completa. Os demais só Aí você sabe que nesse momento eu me lembro bem que eu fui procurado por algumas entidades civis, né, que trabalham essa defesa e também em alguns casos pontuais. E nós chegamos a dialogar com o Ministério Público Federal, iniciei o diálogo com o Ministério Público Federal, também porque ele tem atribuição federal, né? Com a Defensoria Pública da União e com o Ministério Público Estadual, nós íamos trabalhar nesse sentido, de buscar essa isonomia. Mas antes que a ação fosse proposta, a ANS pegou e corrigiu o erro e ampliou. Ligaram para lá e disseram, olha, vem chumbo grosso aí para vocês. Né? Mas é, de fato... Ou então alguém com bom senso chegou lá e leu e disse, meu irmão, o que é? Tá errado, meu irmão. Como é que é só para um? Não é vai, para todo mundo. Com certeza. Talvez, né? Talvez. Com certeza. E assim, quando se estabelecem as sessões ilimitadas, não é que a operadora vai arcar aleatoriamente, mas ela fez o que se defende quando a gente pensa o direito constitucional à saúde, sob essa ótica do direito do consumidor. É que o médico assistente que é essa autoridade, ele que deve definir quantas sessões. Naturalmente, se a operadora discorda, ela que rebata tecnicamente. E peraí, esse médico está pedindo 60 sessões, essa criança não vai nem dormir. Eu posso fazer Eles que rebatam uma e vai se discutir no caso concreto. Uma pergunta em cima disso aí. Por exemplo, o médico, ele prescreve 60 sessões. Na hora que vai para a operadora diz, não, pera lá, vai para a nossa auditoria médica. A criança ela pode, por exemplo, a operadora pode dizer assim, não, Cássio, olha, 60, no nosso ver, é uma quantidade absurda para esse tratamento. Então, nós vamos encaminhar a criança para a nossa perícia médica. A perícia médica dizer, olha, não são 60. Eles fazem isso. Fazem isso. Fazem. Pelo menos, né, meu irmão? E aí a gente vai, dependendo da questão, nós vamos demandar, vamos judicializar. Sim, aí vai ver se realmente 60 ou 40, né? Nós vamos judicializar. Mas fazem isso com frequência, fazem isso. Até um de respeito pro médico, né, amigo? Porque o médico que está acompanhando o paciente diz, olha, precisa 60. Aí a operadora diz, pô, 60 é muito. Mas até porque tem que analisar a capacidade técnica, né, de quem está fazendo. O médico tem a competência técnica para estar estimulando aquele número. Sim. Uma demanda bem atual, aproveitando, pegando esse teu gancho relacionado às operadoras de saúde, em especial nos grandes planos aqui, está relacionada ao atendimento por neuropediatra. Muitos operadores de saúde aí, eles ou não têm esse profissional, ou eles têm um profissional, e aí para você ter um atendimento com ele pelo plano, você tem que esperar 3, 4 meses. Mas então, se for no particular, mas se for no particular, tem vaga para hoje. Você pega e está tendo essa dificuldade de ter esse atendimento. Então está se trabalhando, tem se discutido bastante isso. Porque a ideia é... Não existe o prazo máximo, não? Talvez as pessoas que estejam nos assistindo, e quando a gente fala de direito do consumidor, a gente precisa compreender isso. Atividades como saúde e educação, que são os 2 pontos principais que a gente tocou aqui dentro dessa questão, esse universo de defesa com a pessoa com deficiência, são atividades que têm uma atenção especial da Constituição e uma regulação específica estatal. Então, é como eu dizia, quando eu conversava com as instituições de ensino sobre o reajuste da mensalidade escolar ou sobre a questão da adaptação, da elaboração do AEE. Vocês não têm o mesmo tratamento que uma pessoa que monta uma pizzaria, uma pessoa que monta um clube. Você tem uma determinada... Em que pese eles terem uma regulação específica, hoje em dia, para te montar uma pizzaria em Belém, uma farmácia, tu tem que ter até a quantidade de vaga de estacionamento, dependendo da rua. Tem essa regulação. Quando a gente fala em educação e saúde, você tem uma regulação maior. Então, essas atividades, elas são atividades que se sujeitam a alguns critérios que podem ser considerados com uma exigência maior. Né? Com uma exigência maior. Eu, volta e meia, tenho oportunidade, tem vários amigos aí que são advogados de operadoras de saúde, de instituições de ensino, de sindicatos, e volta e meia a gente está travando esse debate pensando nisso. Eles sempre levantam de um lado o equilíbrio econômico-financeiro, o equilíbrio do contrato, olha, você vai quebrar a empresa tal, tudo mais, tal. E nós trabalhamos essa ótica do consumidor. Eu, particularmente, tenho uma postura quanto à questão do direito do consumidor, que é tentar construir modelos de consenso, a fim de viabilizar o negócio,
mas também criar ferramentas e evitar a lesão. Não fazer com que a gente vê hoje, que é uma coisa que dá uma angústia. É quando, por exemplo, você tem uma reclamação contra uma determinada operadora de telefonia, contra um determinado banco, que você apresenta a sua reclamação lá, e diz, não, mas isso aqui é uma questão pontual. Né? Já percebeu isso? Já. Você faz uma... Eles pegam, te causam uma lesão, aí você pega como advogado, leva até o Poder Judiciário, aí na hora que você está discutindo lá o dano moral, ele diz, não, mas isso aqui foi uma questão pontual. Mero de tudo sabor, desconforto mais. da vida. Mas aí se você pegar e apresentar e fizer uma análise, ou na plataforma do Banco Central, se for uma instituição financeira, ou no consumidor.gov, você vai ver a quantidade de reclamações idênticas à sua que os consumidores estão formulando. Ou mesmo no Reclame Aqui. Reclame Aqui é legal. Uhum. Você vê lá. Então eles dizem muitas vezes que é pontual. Então eu acho que essa intervenção tem que ser feita, esse debate tem que ser travado, para que a gente possa identificar o que é pontual e o que não é pontual, para adotar a medida adequada a fazer com que aquela pessoa continue a realizar a sua atividade, continue a promover sua atividade, mas também que ela respeite os direitos dos consumidores, sobretudo os consumidores com deficiência. É que o ministro Herman Benjamin já dizia que são os hipervulneráveis. Né? A vulnerabilidade do consumidor, ela está no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 4º, sendo que consumidores, seja pela sua idade, seja por outras condições, dentre elas a deficiência, são que chamam de hipervulneráveis e requer uma atenção especial. É um agravante, né? Mas aí, Cássio, tu falaste um negócio aí que realmente me chamou a atenção também, era a questão quando você disse que uma escola ela não tem o mesmo tratamento de uma pizzaria, né? Uhum. Não seria uma forma de potencializar esta preparação, de desenvolvimento de uma política pública, por exemplo, de um incentivo fiscal para essas escolas? Por exemplo, assim, olha, eu tenho o AEE implantado, eu tenho o espaço multidisciplinar lá e tal, e essa escola, como ela tem isso, ela vai ter, sei lá, um benefício do próprio município, do próprio estado, certo. Até como um incentivo, eu vou me enquadrar, porque se eu me enquadrar, eu vou ter um retorno. Certo. Tu não acha que isso seria uma saída? Perfeito. Olha, Cláudio, boa essa tua pergunta, e eu te digo assim que isso é bem importante. Eu divido bem a minha área de atuação, né? Que eu faço, meu trabalho, procuro fazer com a maior responsabilidade dentro das atribuições que me são conferidas. Né? Assim como qualquer advogado, qualquer profissional o faz, mas eu também tenho uma outra área de atuação, acho que vocês sabem, eu sou pai de uma criança com autismo e me tornei, né, vivenciando, ouvindo depoimentos, dialogando com movimentos sociais, me tornei um ativista da causa, sem que isso venha comprometer qualquer decisão ou qualquer atuação e que me cause qualquer impedimento para atuar. Mas durante o ano passado, há uns 2 anos, eu tenha pensado algumas políticas públicas e alguns projetos de lei nesse sentido. E foi pensado um nesse sentido. Cheguei a reunir com um grupo nesse sentido. Primeiro óbice é que isso aí tem que ser iniciativa... o projeto que trabalhe esse tipo de incentivo, que seria um projeto de renúncia fiscal, foi o que nós pensamos, ele é de iniciativa privativa do chefe do executivo. Então, eu tenho, inclusive, discutir isso junto lá da frente parlamentar da pessoa com defesa da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Autismo, né, que existiu na LEPA, era presidida pelo deputado Miro Sanova, e nós discutimos lá a propositura de um projeto nesse sentido, sendo que, quando foi proposto, o primeiro óbvio foi esse, olha, tem que se apresentar um indicativo de projeto de lei, ou seja, uma sugestão para que o chefe do executivo. Segundo, discutindo dentre o grupo, né, de mães e pais e movimentos sociais, foi pensado isso, mas isso é perigoso. Porque a partir do momento que você cria uma política de renúncia fiscal, né, pense em alguma coisa nesse sentido, você pode estimular as escolas a criarem as cotas, porque vai se precisar balizar. Quantas pessoas você vai precisar ter dentro de uma sala para você ter uma renúncia de tal percentual? Entendeu? Outra coisa, elas vão ter o atendimento educacional especializado de qualidade, que efetivamente... Vai fazer por fazer só para ter o benefício. Vai ser o benefício. É como eu digo, eu não descarto essa possibilidade pensando como pai, né, enquanto pessoa que discute dentro dos movimentos sociais isso, eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. É natural que se pense isso, porque de fato
a gente pensa no ônus, né? Não, O ônus mas que a instituição tem e ela não ter qualquer contrapartida. Mas o risco é esse. Eu te confesso que a minha visão ela nem foi pelo lado econômico, entendeu? Eu acho a minha visão ela foi mais pela como é que eu posso dizer assim, pela massificação da coisa. Ou seja, quanto mais escolas, sabe, que essa postura ela atinge o máximo de educandários possível. É um debate que precisa ser amadurecido. Precisa ser amadurecido e precisa ser amadurecido principalmente junto ao Poder Executivo. Sim. É como eu falo, renúncia fiscal, quando a gente está falando, é o Poder Executivo que tem essa possibilidade. Mas é um debate que precisa ser amadurecido para que a gente não tenha prejuízo. Não no sentido de limitação de número de vagas, mas que a escola ela se adeque àquele projeto, tá entendendo? E que ela esteja preparada para receber essa demanda. Isso. Tá entendendo como é que funciona? Então não é fazer por fazer. Aí se criariam os requisitos, mínimos, as exigências mínimas para ela ter direito ao benefício. Eu posso ter o AEE na minha escola, mas eu não me enquadrei porque eu não fiz tal coisa, então eu tenho o AEE, mas eu não tenho o benefício. Sim. Tu entendeste agora? Eu tenho que... É aquela história. Como você falou ainda agora do paradigma. Porque a escola do Cássio tem, eu vou fazer porque eu também vou ter. Né? Sim. Mas o paradigma que foi criado é aquele. Então, para eu ter direito, eu tenho que ser igual a ele. Eu não posso ser diferente. Eu não posso ser diferente em nada. Paradigma é isso, amigo. Porque o paradigma é uma comparação. Se eu me comparo ao Cássio, eu tenho que ser igual. Para eu receber o que você recebe. Se eu tiver um item diferente, Cláudio. Eu estou colocando isso. Teve um caso, por exemplo, numa faculdade que eu lecionei, de um aluno que foi aprovado no concurso público, e o cara passou em primeiro lugar no concurso público, só que ele estava no 7º semestre. E ele pediu antecipação de graduação no 7º semestre. Tu já imagina? Como é que eu vou antecipar a graduação do cara no 7º semestre? Entendeu? Aí ele alegou o quê? Quando ele fez o requerimento, ele foi buscar dentro das resoluções e da legislação do MEC a questão do rendimento exemplar. O que é o rendimento exemplar? O cara só tirava 10, amigo. Ele só tirava 10, comprovadamente, documentalmente, no histórico escolar do cara era só 10. Beleza? A instituição fez o estudo e tal. Aí, qual foi o questionamento que fizeram? Cláudio, nós vamos abrir um precedente perigoso. E aí eu disse, por que precedente perigoso? Não, porque todo aluno que passar no concurso público em primeiro lugar, ele vai querer também a antecipação do semestre. A antecipação da graduação. Ele disse, amigo, se eu estou criando um paradigma, qualquer pessoa que vier depois de mim tem que ser igual a ele. Se o cara tiver um 9,5, ele não é igual. Entendeu agora? Sim, então, sim. A gente podia... a minha ideia foi essa, que veio aqui na minha cabeça. Criar um debate que deve ser amadurecido. Como eu digo, eu tenho trabalhado aí, pensado fora da minha atuação na instituição, pensado justamente com esses movimentos, do qual tenho a alegria de ainda fazer parte, de trabalhar. Políticas públicas, medidas, não só que venham atender a realidade de determinados pais, mas que possam alcançar. A gente sabe aí que hoje nós temos a alegria de ter condições de promover uma educação especializada, promover o acesso a medicamentos, promover o acesso a intervenções terapêuticas adequadas, mas tem muitos pais que não têm. Então, pensar nisso é muito importante. Ter essas ideias é muito importante. Viabilizar o sistema, harmonizar exatamente. Esse sistema é muito importante, né? Porque nós sabemos que muitas vezes a gente tem, a lei é clara. É obrigação e ponto. Tem o profissional e ponto. Te vira. Não é verdade? Está claro. Sim. Não, o STF já reconheceu, é constitucional. Acabou. Está lá, está na lei. Eficácia da legislação nós sabemos aqui. Não é verdade? Então ela vai estar lá e vai obrigar. Então vai trabalhar dessa forma. Mas, naturalmente, a gente não pode, nós, né, como eu digo para os alunos, né, que eles têm que se desprender da ideia do operador do direito, né, e pensar em ser os hermeneutas. Pensar o direito. Não é só aplicar o direito, é pensar o direito. Né? Que nós temos que ir além. Né?
pensar e contribuir com esse debate, que ele vai muito além da esfera jurídica, ele vai para uma esfera política, social também. Social, legal. Mais alguma pergunta, doutor? Eu tô por sua conta. Então, desde já agradeço, doutor Cássio, pela presença, por compartilhar esse conhecimento sobre esse tema tão específico. Eu acho que engrandeceu muito no nosso podcast, vai ajudar muitas pessoas. Eu, especificamente, aprendi muito hoje. Eu não tinha muito conhecimento sobre... Na verdade, não tinha quase nenhum conhecimento sobre o tema. E então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. E vamos marcar o próximo podcast para a gente falar sobre o direito do consumidor outros sentidos. Ô, doutor, eu que agradeço aí o convite. Quando o doutor Cláudio me falou, eu falei prontamente. Acho que é a nossa atribuição, a nossa missão não é só a gente trabalhar com atendimento ao público, mas também está trabalhando a educação e direitos, é a contribuição. Parabenizo a iniciativa, né, que vocês fazem, de levar a informação aqui, não apenas ao acadêmico direito, aos profissionais que atuam na área jurídica, mas também à sociedade, né, que ela possa conhecer seus direitos, saber até onde esse nosso relacionamento, né, enquanto cidadão, pode ir, né, conhecer seus deveres. Isso é muito importante. Então, vocês estão de parabéns aí. E eu fico à disposição, assim que for convidado, servir um cafezinho aí, uma água gelada. Então pronto. É com a gente, né, Cláudio? É com a gente mesmo. Cássio, muito obrigado. É sempre um prazer. Claro. Saiba que aqui o Para Fazer Direito veio a primeira vez, virou parceiro, né? Não tem mais jeito. Esse é o lema, né? Esse é o lema. O interesse nosso é sempre levar conhecimento, porque informação tem muito, mas conhecimento tem pouco. Informação de qualidade, né? Eu que agradeço. A população ela se ressente muito de informação com qualidade, saber o direito, como faz para defender o seu direito, que isso aí é muito importante. Eu acredito que informação existe muito, conhecimento e conteúdo pouco. Então, hoje, nessa dinâmica da internet, é tanta informação verdade, gerando, né? que acaba que o conteúdo se restringe a poucos. Então, muito obrigado, doutor.